Olá, gente, amigos, amados, estamos de volta aqui, tá vendo, para mais uma aula, professor Alami Veríssimo, não é verdade? Vocês conhecem aqui, Geografia e Sustentabilidade, mas como vocês sabem, a gente não é um só, é um time que joga para competir, para ganhar, meu irmão. Nesse time a gente não tá sozinho, vocês sabem que comigo tem sempre aquela professora que vocês sabem, né, toda intelectual, né? E ela vai dar um recado para vocês aí agora. Se liga aí. Olá, galera, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, certo? Eu sou professora Vanessa, aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais. Estou junto, né, com o professor Alami, o professor Gilson, e lembrando, né, sempre, como o professor Alami colocou, que somos uma equipe, né? Tem o seu professor em sala de aula, os seus colegas, aqui tem uma equipe na produção, né, fazendo todo esse material, esse conteúdo, para levar essas aulas digitais aí para vocês, o intérprete de Libras aqui para deixar essa aula mais acessível. Então é uma equipe, né, que estamos juntos nessa caminhada. Mas eu vou passar agora a palavra para o professor Alami para a gente ter um momento agora de estudo e de aprendizado. Boa aula para todos e todas. Vamos lá, minha gente. A nossa aula de hoje é sobre fontes de energia, né? Então, tá aqui. Essa aula vai estar disponível para vocês, sempre no canal do YouTube, para quando vocês precisarem, vocês baixarem essa aula, sempre quando for necessário, tá bom? Então, se liga não, caderno de lado, YouTube tá lá, assiste a aula de novo, tira as dúvidas, discute com o professor em sala de aula, mas não fica com dúvida não, beleza? Vamos embora, gente. Tá aqui, como sempre, uma mensagem para vocês aí, tá? Presta atenção nessa mensagem aí, tá? As sementes de uma vida de estudo transformam-se em frutos do seu sucesso. Presta atenção, gente. As sementes, tá, são forma de transformação. Vocês viram que eu tirei o chapéu, mas antes de chegar a dizer o motivo de tirar o chapéu, eu quero fazer uma apresentação especial para um pessoal que eu tenho um carinho muito grande, tá? Gente, eu tirei o chapéu a pedido de uma aluna lá do Nadir Colasso, que me fez um pedido e disse: professor, eu queria ver o senhor sem chapéu. Pô, eu vou ficar mais saradão do que eu sou sem o chapéu, eu não é? Então, tirei o chapéu para dar essa aula hoje sem chapéu, a pedido dessa aluna. Ana, estou atendendo a teu pedido e estou fazendo essa aula sem chapéu para você ver realmente, me conhecer sem chapéu. Muda muito não, tá vendo? Não muda muita coisa não. Você pensava que eu era careca, ela não era. Só não, viu? Vamos embora, tá? Uma chargezinha para vocês aqui começarem a aula discutindo, que diz o seguinte: querem taxar energia solar, mas pegar sal na praia ainda pode, né? Aí depois tem outra aqui, uma mulher, uma mãe, a criança, uma TV, um homem no computador na praia aqui, uma placa. Aí eu fiquei olhando assim: professora Vanessa, tá? O que é que a charge nos sugere, professora? Me diga aí para a gente poder chegar e dar uma esclarecida. É importante, né, a gente entender de onde vêm essas fontes de energia, né? Porque a energia a gente coloca para funcionar carros, né? Ilumina as nossas ruas, residências e nosso corpo também, né? Ele precisa de energia para ter vitalidade, para a gente poder se movimentar. E aí, pelo que eu estou entendendo na charge, é que existem, né, hoje em dia, outros tipos de energias que estão descobrindo, né, como alternativa. Né, mas que durante a aula, né, e nos próximos momentos do nosso encontro aqui, a gente vai poder entender e estudar melhor sobre esses tipos de energia. Vamos embora, minha gente. Então vamos ver aqui o que a gente vai saber hoje, tá? Uma revisão bem rápida que a gente viu na aula passada, definição de ilha de calor, o planeta está batendo recorde de calor, afinal o inverno no Brasil está mais quente, aquecimento global, recifes das altas temperaturas, ações para combater a ilha de calor. Isso a gente já viu, tá lá no YouTube, a aula gravadinha, vai lá, se não assistiu, chegou a hora de assistir e curtir lá, e deixa o teu comentário também, tá? Tudo que vocês comentam lá no canal, se eu não responder, a professora Vanessa responde, o professor Gilson responde, tem outro professor na equipe também que responde, sempre vai ter alguém para responder a tua pergunta, tá? Se a gente não responder, o teu professor de sala de aula responde, mas você não vai ficar sem resposta não. Vamos embora. O objetivo dessa aula é identificar diferentes fontes de energia utilizadas em nosso cotidiano,
compreender o significado de fontes de energia renováveis e não renováveis, reconhecer os prós e contras para o ambiente dos seres vivos na utilização de fontes de energia consideradas limpas, tá bom? Vamos lá. Mas o que é energia, gente? Preste atenção para você identificar o que é energia. Porque o pessoal consome muito energia. Ah, uma lâmpada é energia. Não, gente. Vamos entender, lá no ensino médio, vocês vão ter aula de física, vocês vão ter mais dor de cabeça do que agora, se aperrei não, viu? Mas vocês vão entender com mais detalhes. Mas eu preciso dizer para vocês o que é energia, tá? Qualquer tipo de trabalho requer energia para a sua realização, qualquer tipo. Eu estou andando, vira em mim aqui, produção, vira em mim, produção. Aqui, eu estou andando, tá? Estou andando. Vanessa daqui a pouco vai falar sobre isso, viu? Se liga que daqui a pouco ela vai falar, tá? Antigamente, utilizava-se a energia dos animais para determinados trabalhos, principalmente na agricultura e também para o transporte de mercadoria de pessoas. Tá? O burro, o boi, tudo era usado como fonte de energia para poder levar esse pessoal aqui. Porém, tá? A gente tem aqui que essas energias têm uma classificação. Mas como pode ser classificada essa energia? Aí eu vou virar para aquela professora, aquela que só vive nos livros. Deixa eu virar para ela aqui, Professora, como é que se pode se classificar essas energias? Me diga aí. Bom, as energias podem ser classificadas, né, como renováveis e não renováveis. Mas eu queria saber do professor Alami, como é que é a diferença, né, dessas renováveis e as não renováveis? Fala aí, professor Alami. Vamos embora, então vou colocar aqui, a gente agora vai praticar a leitura. Vocês vão ler comigo aí agora, praticando a leitura, que vocês sabem ler tranquilamente o que são energias renováveis e não renováveis. Inclusive o professor de Geografia trabalhou isso com vocês, né? Vamos lá. Renováveis. Continuam disponíveis depois de utilizada, pois são recursos naturais renováveis. Exemplo, hidrelétrica, solar, eólica, tá? São energias que eu vou poder ficar utilizando lá de forma que depende do clima, depende do sol, elas vão se renovando. E energias não renováveis são limitadas, pois utilizam recursos minerais, como não renováveis, que demoram milhões de anos para se formar. Exemplo, petróleo e carvão mineral, tá? Vejam, de recursos naturais e energias renováveis. A gente tem recursos naturais, renováveis e não renováveis. E eu tenho energias também, renováveis e não renováveis, que tem tudo a ver com recursos naturais. Deu para perceber a ligação agora? Conseguiu fazer o link? Beleza, sabia que tu é demais. Então, pessoal, combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e gás natural, são as principais fontes energéticas das indústrias utilizadas atualmente no mundo. Então, combustíveis fósseis. Rote bexiguizite, combustíveis fósseis. A gente vai ver agora já. Vamos embora, gente. Mas quais são as principais fontes de energias? Te liga aí agora. Vamos lá para tu ver. Presta atenção. Quais são as principais fontes? Carvão mineral. Principal fonte de energia ainda usada no mundo. Segunda, petróleo. Segunda fonte de energia ainda muito utilizada no mundo. Gás natural. Terceira fonte de energia ainda muito utilizada no mundo, tá? Usinas nucleares. Chega, deu uma dor, professora Vanessa, agora nessa usina nucleares. Chega, deu uma dor, daqui a pouco eu vou convidá-la para ela falar se essas usinas nucleares, se isso é bom ou ruim, viu? Eu não vou nem meter nessa confusão com ela, deixa ela aí. E as usinas hidroelétricas, que são essas que nós mais usamos aqui no Brasil. Nosso relevo, já viram em geografia, permite a nossa parte hidrográfica do Brasil, permite a construção de usinas hidroelétricas que fazem com que gerem energias, e isso é muito bom para a gente, tá? Para o Brasil, principalmente. A China também, viu, gente? A China tem 5 hidroelétricas que geram energias devido aos seus rios, seu relevo lá. Também utiliza muito a hidroelétrica. Só que a hidroelétrica depende muito do clima. Agora, nós estamos passando por um problema seríssimo, que é falta de chuva, reservatório baixo, a pouca vazão dos rios, então menos energia para poder ser utilizado. Então aí vocês já ouviram falar, vamos usar as termoelétricas, mas depois vocês vão saber o que é isso. Os combustíveis fósseis, que além do petróleo, inclui o carvão mineral e o gás natural,
responde por 80% de todas as fontes de energia utilizadas no planeta. Gente, preste atenção. 80% da energia utilizada no planeta são de energias não renováveis. Vou repetir, 80% são de energias não renováveis. Se elas não se renovam, o que acontece? Ela vai acabar. Uma hora ela vai acabar. E quando acabar, o que vai fazer? Eu vou voltar para a época do candeeiro, mas candeeiro precisa de gás. Eu vou precisar de querosene, mas não vai ter mais. Eu vou voltar para a vela. É o único jeito de botar a vela lá para poder chegar e ficar. Ou ficar igual aos nossos antepassados, né? De dia tinha um sol, beleza, eu estava caçando, estava coletando. De noite vinha a lua, eu me escondia nas cavernas. Porque ela vai se acabar. Por isso que na próxima aula vocês vão entender quais são as energias modernas que estão chegando. Mas vamos embora. Por esses recursos não serem renováveis, a humanidade encontra-se diante de um grande desafio. Mudar sua matriz energética. Anota no teu glossário, no teu caderno. Matriz energética. Professor, conversa com o teu professor de sala de aula, professor de geografia. Professor, o professor de sustentabilidade falou sobre matriz energética. Mas eu anotei aqui. Ou então, tu vai no Google, faz uma pesquisa muito massa e já chega com o teu colega lá, ó, chega no teu grupo de zap e diz: ah, meu irmão, tu quer saber o que é matriz energética? Aí tu bota lá e tira uma de Vanessa. Tem uma de Vanessa, intelectual, lida, instruída, tá lá, pronta, diz assim: ah, meu irmão, a professora Vanessa me ensinou a pesquisar e eu tô aqui só tirando onda aqui, tá? Então, de modo a depender majoritariamente. O meu amigo que está me interpretando se quebrou todinho agora na minha gaguejada. Fontes de energia renováveis que são ecologicamente mais adequadas por não serem poluidoras. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre o carvão mineral. É o combustível fóssil mais abundante na natureza e se constitui na segunda fonte de energia mais utilizada no planeta. Considerado o motor da primeira revolução industrial durante 200 anos. Aí me pegou. Peraí, professora Vanessa, eu não era nem nascido ainda. 200 anos, Revolução Industrial. O que é que isso tem a ver com carvão, professora? Eu não estou... Deu agora na minha cabeça e na cabeça dos meninos. Dá uma luz aí, professora. Pois é, durante o período, né, da Revolução Industrial, com o aumento das indústrias, né, com toda essa revolução, o aumento da população, precisou ter mais energia, né, e principalmente do carvão mineral, e a partir daí começou a ser utilizado muito mais, né, por conta do aumento de indústria, de fábricas, desse período da Revolução Industrial. E é a energia que a gente utiliza ainda até hoje em maior quantidade. Então, é justamente por isso que vem aumentando e o carvão mineral sendo aí um dos primeiras fontes de energias não renováveis para o processo aí da indústria. Vamos embora, gente. Vê só, o principal uso do carvão, a professora acabou de falar na energia elétrica, né? Como matéria-prima para corantes, tintas, fertilizantes, plástico, entre outras coisas, né? O segundo que a gente vai colocar aqui agora é o uso do carvão como fonte de energia traz uma série de problemas ambientais, tá? A extração em Minas coloca em risco a saúde de milhões de trabalhadores e tira a vida de centenas deles, tá? Além disso, é um poluente muito grande, porque as minas, quando você vai tirar o carvão, vai poluindo mais ainda o meio ambiente, tá? Olha a imagem do carvão mineral, para vocês terem ideia. Olha as minas como é que são, profundas, o pessoal chega... Ô, professora, a senhora conhece, já ouviu falar de algum desastre que teve, alguma coisa sobre exploração do carvão mineral? Teve sim, teve um recentemente, né, uns anos atrás, lá no Chile, que até depois fizeram filme, né, ficou alguns... trabalhadores lá da mineração ficaram até presos e tudo, teve uma maior mobilização para tirarem eles e foi notícia no mundo todo. Você vê como está vendo como é arriscado para a pessoa e também o que eles produzem para o meio ambiente. Vamos lá, as minas subterrâneas, a professora acabou de falar, e a queima do carvão também, ele emite CO2 e vocês já viram que o CO2 é um grande causador do aumento do efeito estufa, né, gente? Mas aí o petróleo, o que é o petróleo? No dia 27 de agosto foi colocado o primeiro poço de petróleo nos Estados Unidos, tá? O poço atingia 23 metros de profundidade
e aí foi a primeira vez que foi colocado. Mas no Brasil, o primeiro poço é denominado Poço Lobato, foi instalado em 1939, no Recôncavo Baiano. Tá? Ele ficou efetivo somente em 3 de outubro de 53. Mas olha a imagem do poço aqui, ó. Olha como é que ele era, o primeiro poço. Tá? Que foi colocado o Poço Lobato lá naquela, a gente começou lá, e a partir daí começou a surgir a Petrobras, toda essa história que vocês já conhecem, tá? E aí a corrida pelo petróleo, a gente começou a desenvolver, e essa grande estatal foi criada, e hoje é um orgulho nacional essa estatal aqui, que ainda é nossa, né? Não sei até quando, mas ainda é, tá? Um pequeno filmezinho para que vocês possam... Deixa eu só voltar aqui assim para vocês verem o seguinte, gente. Eu vou passar um pequeno filme para vocês, um vídeo, para que vocês possam entender realmente a origem do petróleo, tá bom? Deixa eu só passar esse vídeo aqui que vocês possam ver aqui. Você já deve ter ouvido falar que o petróleo é usado para produzir alguns dos combustíveis dos nossos meios de transporte. Mas não é só isso. O petróleo está no asfalto que você pisa, na sola do tênis, na maquiagem das mulheres, na camisa do seu time, nas sacolas plásticas, nos brinquedos e, acredite, até no chiclete. Nós usamos tanto petróleo que hoje é difícil pensar na vida sem ele. Mas você sabe de onde vem o petróleo? Existem muitas teorias, e uma das mais aceitas diz que o petróleo surgiu de restos de animais e vegetais depositados no fundo de lagos e mares. Desde o tempo dos dinossauros, por milhares e milhares e milhares de anos, terremotos e vulcões soterraram esses fósseis, que foram se transformando até virar petróleo. Esse líquido preto e espesso ficou guardado em camadas, umas mais rasas, outras mais profundas, em terra firme ou debaixo do mar. E só uns 4.000 anos antes de Cristo, os homens passaram a usar o petróleo que ficava mais perto da superfície para acender fogueiras e tochas, pavimentar estradas, vedar barcos. Demorou muito tempo para que o petróleo fosse usado em grande escala pela humanidade. E isso só foi possível com a perfuração dos primeiros poços de petróleo nos Estados Unidos em 1859. De lá para cá, as tecnologias para extração foram melhorando, com brocas potentes que ficam em torres de perfuração altíssimas. Como uma furadeira gigante, essas brocas ajudam a retirar o petróleo bruto das profundezas do solo. Parece difícil, e é mesmo. E o trabalho não para por aí. Ainda é preciso bombear o petróleo para fora da terra, uma fase delicada, que pode causar vazamento no meio ambiente, afetando os animais, as plantas e o homem. Depois, o petróleo extraído é transportado por caminhões, barcos e tubulações chamadas de oleodutos. Ele chega às refinarias e lá pode ser transformado em diversos produtos. Gasolina, que serve de combustível para a maior parte dos automóveis do mundo. Óleo diesel, querosene, quer mais? Entre outros ingredientes, o chiclete é feito com borracha sintética e parafina, que também são derivadas do petróleo. Mas essa é só uma parte da história. Rapaz, você sabia que o teu chiclete vem do petróleo? Tu tá mastigando goma de mascado de petróleo, viu, cara? Aqui tem os 10 maiores produtores de petróleo. Vocês estão vendo aqui um gráfico, vai estar disponível. Vocês estão vendo Irã, Iraque, por isso que o Oriente Médio é tão importante, tá? E o Brasil é o 9º. Tá vendo que o Brasil aqui já é o 9º aqui, tá bem próximo do México. Então a gente tem assim os produtores de petróleo, quem são aqui, para vocês terem uma ideia, tá bom? O gás natural pode ser encontrado nas jazidas e está diretamente relacionado à fonte de petróleo. Onde tem petróleo tem gás natural, e é por isso que quando se inicia a extração de petróleo, vem logo o gás, e no final das jazidas de petróleo o gás continua lá ainda para poder gerar, tá? A utilização do gás natural é setor industrial, comercial, automotivo e residência, tá? Observação, sua queima produz baixa emissão de resíduos de dióxido de enxofre. É considerado a mais limpa fonte de energia entre os combustíveis fósseis. Então o gás ainda é melhor do que a gasolina, por exemplo, que se usa nos carros, ou o próprio diesel, tá? Uso gás naturais no mundo, para vocês terem uma ideia. Estou colocando só para vocês terem uma ideia, a indústria, 42%, tá? Só para vocês terem uma ideia desse gás aqui, tá? A terceira fonte de energia mais utilizada no mundo é exatamente o gás natural. Quem são os maiores produtores? Rússia, Estados Unidos, Canadá, Irã, e aí vem a China sendo os maiores produtores também. As usinas nucleares, tá? Que é uma fonte de energia muito concentrada, de alto rendimento, perigoso custo, mas produzidas em países desenvolvidos, por exemplo, como os Estados Unidos. O que acontece com eles, minha gente? Tá? Ele não tem os recursos que nós temos naturais, então faz usinas nucleares para poder chegar e suprir a sua necessidade de matriz energética. Tá? Mas no Brasil também temos usinas nucleares. Em 2006 foi inaugurada a nossa primeira indústria nuclear aqui, a usina nuclear. O Brasil, por exemplo, é dono da 6ª maior reserva de urânio, cara,
que é justamente a matriz que é necessária para poder fazer usinas nucleares. Se nós, brasileiros, quiséssemos fazer uma bomba atômica, teríamos capacidades e urânio suficiente para isso. E temos tecnologia também, só que somos um país da paz, não somos país de guerra, não é verdade? Então, está aqui, para você ter uma ideia, a equivalência. 1 quilo de urânio equivale a 10 tonéis de petróleo, cara. Equivale a 20 toneladas de carvão. Dá uma ideia, para tu ver como 1 quilo de urânio abastece muito mais do que o petróleo. Então, está aqui a produção percentual de usinas nucleares. Aqui vocês vão ver que o grande produtor ainda é os Estados Unidos, usinas nucleares, seguido da França, que tem. O Brasil, ele se encontra numa fatia muito pequena aqui, porque temos 3 usinas que vocês vão ver justamente aqui. A França tem 78%, tá? Aí eu venho as usinas elétricas, eu vou só perguntar à professora Vanessa aqui, se essas usinas nucleares aqui, elas causam risco ao meio ambiente, tá? Causam sim, exatamente. A gente tem que repensar, né? Porque o custo para o nosso planeta Terra é muito grande, né? Quando a gente utiliza dessas fontes de energias não renováveis. Porque a gente sabe que emite, né, gases de efeito estufa aí, aumentando o nosso aquecimento global, que é um tema que a gente fala bastante, que é bem atual. Então, realmente, a gente tem que repensar. A gente sabe que essas energias, fontes de energias não renováveis, é muito utilizada em países em desenvolvimento, né, países mais pobres, porque realmente tem um baixo custo economicamente, mas a gente tem que repensar não só na questão financeira, mas na questão do planeta Terra mesmo. Inclusive, o nosso Brasil aqui, ele é muito rico em recursos naturais, né? Porque a gente não pensar em alternativas para não degradar, causar danos ao nosso meio ambiente, não é isso? Então, é justamente esse recado, né? Fica essa reflexão para a gente pensar sobre essa questão. Ok, gente. Então, vocês estão vendo aqui Angra 1, Angra 2, Angra 3. São 3 usinas que temos em operação. Estavam se pensando em fazer uma usina aqui no Nordeste. Uma discussão ainda que vai levar muito tempo. E como a professora Vanessa falou, a gente tem recursos naturais para poder fazer outras alternativas de energia sem ser a nuclear. A nuclear, vocês vão ver na próxima aula, um acidente que teve em Chernobyl, que foi uma coisa que até hoje esse território ainda realmente inabitado, tá? Por conta da contaminação. Por último, nós temos aqui a usina hidrelétrica, que é, como disse a vocês, é a mais utilizada aqui no país, aqui no Brasil, utilizada também muito na China. Por quê? Porque o nosso relevo permite isso. Ela permite que a gente possa usar realmente nossos recursos hídricos. A professora Vanessa acabou de falar isso. Se a gente tem essas facilidades, por que não usar? A gente tem o sol, a gente tem realmente a questão do vento, que a gente vai ver isso na próxima aula. Por que não usar? Por que partir para energias nucleares, que é um risco, que a gente vai ver também na próxima aula esse próximo risco. E aí eu trouxe o exemplo de Itaipu, uma das maiores usinas hidrelétricas que existe no mundo, é a quarta maior do mundo, é Itaipu. Já chegou a ser a primeira, tá? Hoje perde para 2 da China, é a terceira maior do mundo, perde para 2 da China, tá? Mas já chegou a ser a primeira em geração de energia, tá? O Brasil, Estados Unidos e Canadá são os países que mais produzem esse tipo de energia, tá? Então, o que podemos fazer para poder chegar e fazer um mundo melhor? Então, eu vou passar para a professora Vanessa para ela fazer suas considerações finais e dizer assim, o que a gente pode realmente fazer para fazer um mundo melhor em relação às matrizes energéticas que temos. É isso mesmo, vamos tentar salvar o planeta, né? A gente realmente precisa repensar sobre essas questões, essas fontes de energias não renováveis que realmente destrói, né, nosso planeta, causa muito danos, não só a questão ambiental, né, que a gente sempre frisa aqui, da vegetação, nossos rios, mares, ao ser humano também causam muitas doenças, problemas de saúde, nos rios, nos mares, a destruição, né, da vida marinha. Então, tudo isso é uma cadeia, né, de problemas que podem trazer a partir dessas fontes de energias que não são adequadas, devidas
ao meio ambiente, né? Então, vamos repensar, vamos tentar salvar o nosso planeta para que a gente possa trazer alternativas. A energia solar, por exemplo, é uma energia que a gente tem aí, um país rico, tropical desse, né? Onde boa parte do ano a gente tem sol muito forte, e por que não reaproveitar essa energia, né? Para que a gente possa construir um futuro, né? Muito mais sustentável, né? Pensando no nosso planeta Terra. Então, eu agradeço, né, um momento aqui de estudo, de aprendizado com vocês, que vocês também, desejo a vocês também um momento de estudo excelente, né, e até o próximo encontro. Um cheiro enorme. Tchau. Pronto, gente, na próxima aula a gente se encontra para saber que tipo de energias são essas modernas que a professora Vanessa falou, beleza? Até a próxima, gente. Voltei com o chapéu, viu?